Presentes os auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Flávio Desambuja Berti. Declaro aberta a 33ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. Ausentes os conselheiros Nestor Batista e Caio Márcio Nogueira Soares, por motivo de férias, ficando convocados para a composição de quórum os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, respectivamente. Submeto a ata número 32, de 2 de outubro de 2013, para homologação. Está homologada. Conforme previsto no artigo 436(2) do Regimento Interno, concedo a oportunidade para comunicação, inclusão em pauta e devolução de processos. Com a palavra, auditor Tiago Cordeiro. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 579-54812, 290-53313, 678-01410, 153-97813, 338-91913, 294-63613, 405-25911, 655-91012, 280-16211, 372-87413, 319-88413 e 359-11813. Está devidamente anotado. Com a palavra, o auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferia o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 458-27213, 722-34012, 174-13413, 156-48112, 496-89113, 532-05713, 465611, 359-19313, 591-95913, 943-904, 428-4313, 159-06213, 400-711-13, 384-597-13 e 295-241-13. E ainda para anunciar que a assessoria do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 238-251-10, 361-061-10, 225-150-10, 335-729-10, 391-408-10, 474-257-10, 627-983-10, 107-720-11, 419-993-11, 306-613-10, 252-169-11, 424-180-11, 566-860-10, 376-069-10, 446-610-10, 252-355-11, 316-795-11 e 162-43-11. Muito obrigado. Está devidamente anotado. Eu gostaria também de comunicar a retirada de pauta dos processos 591-472-10, 661-332-10, para nova manifestação da DICAP. Deixo a palavra livre. Para o relato, concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores integrantes dessa sessão, eu tenho inicialmente em pauta processo de prestação de contas de transferência 229-798 de 2008, que trata de contas relativas ao convênio 229 de 2007, firmado entre a Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná. Valor de R$ 459.511, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a implementação dos projetos protocolados sob o número citados, conforme relação de projetos contemplados no Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores, Programa Primeiros Projetos PPP 2006, chamada de Projetos 19 de 2006. A instrução conclusiva da Diretoria de Análise de Transferências
é no sentido da regularidade com ressalva. Aponta a instrução que foram apresentados comprovantes de devolução de saldo, totalizando R$ 73.894. Foi apresentado parecer da entidade repassadora, Fundação Araucária, atestando a validade de despesas efetuadas em desacordo com o plano de trabalho. Algumas despesas foram desaprovadas, motivo pela qual a tomadora, a Universidade Federal do Paraná, efetuou a devolução de recursos correspondentes que totalizaram R$ 2.277,76. Em que pese a aprovação do repassador, o tomador descumpriu parcialmente o plano de trabalho sem a prévia anuência do concedente. Considerando a impropriedade relativa ao descumprimento parcial do plano de trabalho, que aponta a unidade, ao menos em tese, não gerou prejuízo ao erário, opina, então, pela regularidade com ressalva das contas. As contas têm responsabilidade do senhor Carlos Augusto Moreira Júnior, Márcia Helena Mendonça e Isaac Akel Sobrinho, reitores da universidade, nos períodos indicados. O Ministério Público de Contas discorda desse opinativo, aponta que, tratando-se de contas decorrentes de repasse pouco superior a R$ 459 mil durante os exercícios de 2006 e 2007, a devolução do saldo, segundo o Ministério Público, o órgão instrutivo da Corte não identificou vícios aparentes de irregularidade formal e ou material, razão pela qual opinou pela aprovação das contas. E aqui acompanha, considerando a anexação de comprovantes de devolução de saldos de saldo atualizados, mais de R$ 73 mil, bem como o parecer da Fundação Araucária atestando a validade das despesas executadas, não se opõe à aprovação das contas. Então, aqui a questão é se há ressalva ou não. Eu verifiquei que essas despesas que a unidade considera que foram desaprovadas pela Fundação Araucária, no valor de R$ 2.200 aproximadamente, R$ 2.277, referem-se à aquisição de cartuchos para impressora e também de barriletes de PVC, um de 20 litros, outro de 50 litros, e a justificativa do parecer da Fundação Araucária é de que esse tipo de despesa não estaria contemplado pela chamada de projetos 19 de 2006. Eu entendo que aqui não há que se falar em descumprimento do plano de trabalho, não por esse valor, seria um descumprimento também pelo restante do valor que foi devolvido, mas eu entendo que não há um afastamento nessas aquisições, um afastamento do objeto do convênio, e, de toda maneira, os recursos foram devolvidos, junto com aqueles recursos não aplicados. Eu acompanho, então, o opinativo do Ministério Público pela regularidade das contas desses 3 reitores responsáveis pelo convênio. Em discussão, em votação, aprovado. Tenho um ato de inativação, processo 634908 de 2011. Trata-se de reserva remunerada concedida ao senhor Boaventura Gabriel da Silva. Segundo a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, o opinativo é pelo registro do ato. O Ministério Público manifesta pelo registro do benefício com imputação das multas previstas no artigo 87, 1b e 3f da Lei Complementar 103 de 2005. Aqui o caso é aquele de não indicação do valor dos proventos no ato de concessão do benefício, e, acompanhando a jurisprudência do tribunal, a proposta é pela legalidade de registro, pelo registro, sem aplicação da multa. Em discussão, em votação, aprovado. Tem uma pensão 260790 de 2011, pensão concedida ao senhor Francisco Rodrigues da Silva, portador de hanseníase,
por meio de resolução de 2011. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo encerramento do expediente, reportando-se à uniformização de jurisprudência dessa Casa, que definiu que essa matéria, esse tipo de concessão de benefício, não está sujeito à apreciação desse tribunal. O parecer do Ministério Público é nesse mesmo sentido, e a proposta, então, é que o processo seja encerrado e arquivado conforme precedentes. Em discussão, em votação, aprovado. Uma revisão de proventos, 841-226 de 2012, revisão de proventos concedida pelo município de Quitandinha a Maria de Lourdes da Silveira, em razão de uma lei municipal de 2012. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal aponta que o ato de revisão, embasado em legislação municipal, concedeu a todos os servidores o novo plano de cargos e salários. Portanto, o ato sequer deveria ter sido encaminhado a essa Corte de Contas, haja visto o disposto no inciso 3 do artigo 75 da Constituição Estadual, que excetua a competência desse tribunal para análise da análise no caso de melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessivo. O Ministério Público entende que, assiste razão opinativo da unidade técnica, propõe a baixa do processado e devolução à origem. Eu acompanho as manifestações pelo não conhecimento protocolado e seu encerramento e arquivamento nos termos expressos no voto. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, era a minha curta pauta relatada. Eu agradeço. Essa presidência que agradece. Então, vamos fazer uma inversão de pauta. Antes de iniciar o meu relato, eu gostaria de comunicar o adiamento dos processos 176.532.12, mantendo-se adiado, também o 169.938.11. Processo número 111.914.02, prestação de contas municipal, município de Açaí. Esse processo diz respeito à prestação de contas da Caixa de Assistência e Pensões do município de Açaí, referente ao exercício financeiro de 2001, de responsabilidade de Aparecido de Almeida. Foi constatado que a Caixa de Assistência e Pensão do município de Açaí, antecessora do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipal de Açaí, não prestou contas referente ao exercício financeiro de 2001, mesmo estando obrigada em razão da existência de saldo patrimonial no encerramento do exercício de 2000. A Diretoria de Contas Municipais, pela informação 1454/12, em razão da ausência de prestação de contas pelo responsável, mesmo após a oportunidade do contraditório, manifestou-se pela irregularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 52.6513, opinou pela irregularidade das contas nos termos da unidade técnica. Desta forma, em razão da ausência de prestação de contas da Caixa de Assistência de Pensão do município de Açaí de responsabilidade de Aparecido de Almeida, apresento proposta de voto pela irregularidade das contas com fundamento no artigo 16.3a da Lei Complementar 103 de 2005. Esse é o voto em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, pelo que verifiquei nesse processo, houve um primeiro julgamento em 2005 e houve a irregularidade das contas imputada ao senhor Mário Sato e em pedido de rescisão, que foi apreciado por esse tribunal em 2011, foi anulada essa decisão, porque o responsável pela Caixa seria o senhor Aparecido de Almeida. Verifiquei, conforme Vossa Excelência referiu, que esse responsável foi citado, foi enviado um ofício à sua residência e depois foi feito um edital. A minha preocupação aqui, ela é concernente até um voto que foi proferido por Vossa Excelência na sessão de quinta-feira, num processo do CITIPAR, do Instituto de Tecnologia do Paraná, em que Vossa Excelência considerou uma ponderação entre
a imprescritibilidade do dano, naquele caso, com o obstáculo ao pleno exercício do contraditório, em função de que, naquele processo do CITPAR, teria havido um período de 8 anos entre a instauração do processo e a citação do responsável, dos responsáveis naquele caso. E aqui, esse caso, eu creio que, a meu ver, se assemelha em muito, porque o senhor Aparecido de Almeida apenas foi indicado como responsável a partir dessa decisão de 2011, e as contas das quais ele seria responsável, pelas quais ele seria responsável, são de 2001. Então, eu verifico uma situação análoga, ou até mais grave, ou piorada, porque houve um transcurso de 11 anos entre a instauração do processo e a sua citação. Considero, claro, que o mesmo deveria ter sido obrigado a apresentar as contas naquele período, mas, conforme ficou assentado, a indicação do responsável foi uma indicação incorreta, porque as contas, justamente do senhor Mário Sato, é que foram julgadas e não as contas desse senhor Aparecido de Almeida. Então, aqui eu trago essa situação ao conhecimento do colegiado, essa preocupação, entendendo que, por mais que tenha havido a citação no endereço residencial, não foi assinado o aviso de recebimento pelo próprio, e mesmo a citação posterior por edital, no caso, pode se revelar insuficiente para o conhecimento desse gestor quanto à sua responsabilização. Aqui, eu creio que poderíamos abordar a situação por duas vias. Primeiro, já fazendo coro ao que foi decidido no recurso de revista do Ministério Público na sessão de quinta-feira, decidimos ou pelo arquivamento, porque não há contas, não foram apresentadas contas, e talvez não seja possível que elas sejam apresentadas nesse exercício de 2013, ou ainda por uma última oportunização, que seja refeita a citação do responsável, para que, talvez, nessa segunda vez, o mesmo consiga se manifestar nos autos e, então, ter sua manifestação apreciada por essa corte. Mas eu entendo que, nessas circunstâncias, a irregularidade das contas seria um tanto incoerente com o que foi resolvido na quinta-feira na sessão da quinta-feira do Tribunal Pleno. Continua a discussão. Com a palavra, procurador. O Ministério Público entende a preocupação do conselheiro Tiago, mas faz aqui uma provocação. Vamos abstrair aí a questão julgada na última quinta-feira, no recurso ao qual Vossa Excelência faz referência. Se nós entendermos que seria o caso de arquivar esses autos, nós estaríamos homologando e chancelando a tese segundo a qual o decurso de prazo, numa situação como essa, em que as contas sequer foram apresentadas, simplesmente resolveria a situação e não implicaria em qualquer imputação de sanção ao responsável. Obviamente, o Ministério Público não concorda com essa tese. Com respeito, obviamente, àqueles que defendem a mesma. A segunda alternativa, a rigor a primeira alternativa posta pelo conselheiro, me parece inócua, dado que já houve a citação na residência, no domicílio do responsável pelas contas, ele não se manifestou, houve a citação editalícia, obviamente ela não trouxe também qualquer informação ou qualquer manifestação nova nos autos, me parece que citá-lo ou intimá-lo novamente vai ser absolutamente inócuo. Mais a título de provocação mesmo. Continue a discussão. Senhor presidente, obrigado. De fato, eu penso que nós temos que ponderar bem, porque essa tese de que não é possível o exercício da defesa é fundamental no Estado Democrático de Direito. Se alguém exerce a gestão de um órgão público qualquer e só é citado
10, 15 anos depois, é claro que o exercício de defesa está prejudicado. Já está em casa de pijama e querem que ele apresente documentos de 15 anos atrás. Mas há casos e casos. Por exemplo, aqui houve uma omissão do dever de prestar contas, não é? Então, esse é um aspecto que pode ser considerado. Agora, não estou dizendo que essa tese prevalece ou a proposta do conselheiro Tiago, não. Mas eu estou vendo aqui também, no mérito, eu não sei se a gravidade aqui é tamanha que justificasse a irregularidade, porque eu estou apenas lendo uma síntese aqui da instrução da Diretoria de Contas Municipais, em que ela diz o seguinte: pela instrução 1096-04 de 2004 da DCM, peça processual 19, foi apurado pela Diretoria de Contas Municipais que, embora não tenha sido abordado no exame preliminar, em pesquisa às contas do exercício financeiro de 2000, verificou-se a existência de saldo patrimonial no encerramento do referido exercício relativo à Caixa de Assistência e Pensões do município de Açaí. Entretanto, não houve apresentação da referida prestação de contas. Quer dizer, então, eu penso que nós poderíamos verificar exatamente a materialidade, a gravidade disso, porque talvez seja apenas um acerto contábil, não sei se houve alguma extinção dessa caixa de assistência, o que foi feito, mas existindo esse saldo patrimonial, o que foi feito depois com esse saldo? Porque talvez isso não seja tão grave assim para justificar a irregularidade, e isso pode ter sido resolvido posteriormente pelo município. Então, em razão de tudo isso, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista dos autos. Vista concedida. Próximo processo em pauta. Processo 210-77507, prestação de contas municipal, consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paranapanema. Trato o presente processo de prestação de contas do consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paranapanema relativo ao exercício financeiro 2006, de responsabilidade do senhor Arquimedes Ziroldo. A Diretoria de Contas Municipal, através da instrução número 844-13, concluiu pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, no seu parecer 54-55-13, manifestou-se da mesma forma pela regularidade. Apresento, portanto, proposta de voto, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 113 de 2005, pela regularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema relativo ao exercício financeiro de 2006. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 234-17807, prestação de contas municipal, consórcio intermunicipal para aterro sanitário de Japira. Trata-se de prestação de contas do consórcio intermunicipal para aterro sanitário de Japira, referente ao exercício financeiro de 2006, de responsabilidade do senhor Jorge Domingos de Siqueira. A Diretoria de Contas Municipais, em sua instrução número 850-13, manifestou-se pela regularidade das contas. O mesmo entendimento teve o Ministério Público de Contas, como se verifica no parecer 5.513, favorável à aprovação das contas. Diante do exposto, apresento proposta de voto com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, pela regularidade das contas do consórcio intermunicipal para aterro sanitário de Jafira, referente ao exercício financeiro de 2006. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 243-30808, prestação de contas municipais, consórcio intermunicipal para aterro sanitário de Japira. Também de Japira. Trata-se de prestação de contas do consórcio municipal de aterro sanitário de Japira, relativo ao exercício financeiro de 2007 e responsabilidade do senhor Jorge Domingos de Siqueira. A Diretoria de Contas Municipal, através da instrução 968-13, manifestou-se pela aprovação das contas. O Ministério Público de Contas, em seu parecer 53-44-13, teve o mesmo entendimento, posicionando-se pela regularidade das contas. Dessa forma, apresento proposta de voto com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar 103 de 2005, pela regularidade das contas do consórcio municipal para aterro sanitário de Japira, de responsabilidade do senhor Jorge Domingos de Siqueira, referente ao exercício financeiro de 2007. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 108.734.11, prestação de contas de transferência, APMF, Escola Estadual Padre Pedro Graslizac, Ponta Grossa. Trata-se de processo de prestação de contas do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a APMF, Escola Estadual Padre Pedro Graslizac, de Ponta Grossa, que é responsabilidade das senhoras Márcia de Fátima Ferreira de Paula e Joslaine Aparecida Inglês, no valor de R$ 27.784,24, cujo objetivo consistia na construção de salas de aula.
A diretoria de análise de transferência, pela instrução 15.26.13, opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 72.69.13, se manifestou em preliminar para que haja a inclusão no polo passivo respectiva citação da senhora Ivelise Freitas Arcoverde, ex-secretária de Estado de Educação, e do atual representante legal da Secretaria de Educação. No mérito, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade das contas por entender que no presente convênio ocorreu o transpasse a terceiros de execução do objeto do ajuste vedado pelo artigo 140, inciso 2 da Lei Estadual 15.608/07, bem como a realização de obras sem observância do devido processo licitatório. Em que pese a respeitável opinião do douto Ministério Público de Contas, vou divergir em relação à necessidade da inclusão no polo passivo e respectiva citação da senhora Evelis Freitas Arcoverde e do atual representante legal da Secretaria de Educação. Isto porque o convênio foi celebrado diretamente com a APMF, entidade de representação dos pais, mestres e funcionários do estabelecimento de ensino, ou seja, está diretamente ligada à Escola Estadual Padre Pedro Gislak, razão pela qual não configurou o transpasse a terceiros da execução do objeto do ajuste. Entre suas atribuições, a APMF atua para colaborar com a manutenção e conservação do prédio escolar e de suas instalações, sendo que não possui sede própria, fazendo das instalações da escola as suas. Portanto, o convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação é legal e, conforme documentações juntadas na prestação de contas, as salas de aula foram comprovadamente construídas. Por fim, entendo que a presente prestação de contas encontra-se regular, posto que as gestoras sanaram todas as improbidades apontadas na instrução preliminar da Diretoria de Análise de Transferência. Ante o exposto, e com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar Estadual 103/2005, voto pela regularidade das contas. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, conforme o parecer do Ministério Público, pelo que eu entendo, o Estado formalizou um convênio com essa associação de pais dessa escola estadual para que essa associação fizesse obras na própria escola. Eu vou discordar de Vossa Excelência, eu entendo que há sim aqui nas palavras do procurador um transpasse da obrigação, porque a associação, embora ela possa ter como finalidade e tem como finalidade esse apoio na melhoria do ensino, ela não pode ser utilizada pelo Estado para execução de obras. Isso tudo sem, obviamente, conforme apontado, sem um processo licitatório. Então, o Estado vai deixar de fazer nas obras nos colégios estaduais, vai deixar de fazer as licitações e vai passar essa responsabilidade para uma associação de pais e mestres. Eu entendo que isso, de fato, configura uma irregularidade. Entendo que a secretária de Educação, à época, deveria ser incluída no polo e ser responsabilizada por isso, porque a iniciativa por esse procedimento incorreto partiu da própria Secretaria de Estado. Então, entendo que a responsabilidade seria dela. E aí, a outra questão é verificar como é que foi feita como é que foram feitas as obras. Obviamente, me parece que não houve processo licitatório, e justamente esse é um dos pontos principais dessa transferência de responsabilidade para a associação, mas nesse ponto, eu acompanho o Ministério Público e entendo que a responsabilidade sobre essa formalização é da Secretária de Estado. Continue a discussão. Obrigado, senhor presidente. Mas Vossa Excelência teria, por acaso, o valor que foi transferido? Porque poderíamos também estar diante de um caso... São R$ 27.700. Então, quer dizer, para obras e serviços de engenharia, que é o caso, salvo engano, não é isso? Isso. O limite de dispensa é até 80 mil? Quer dizer, 8 mil para compras, né, no convite. Então, talvez fosse o caso de dispensa. E é claro, o ponto levantado pelo Ministério Público e pelo ilustre Dr. Tiago
é relevante na medida que o Estado não deve transferir todas as suas obrigações. Mas, por outro lado, cada vez é maior o estímulo à participação dessas associações, da sociedade civil, na condução dos destinos do bem público, principalmente nessas escolas. Então, é uma administração descentralizada. Eu não sei também se não poderia ser feito esse convênio para que essa associação assuma essas pequenas obras, né? Porque não é uma obra de tamanho vulto assim, porque são R$27 mil. Então, em princípio, eu tendo a acompanhar o relator com esses esclarecimentos, né? Considerando o valor repassado, considerando a participação das entidades na condução dos seus interesses locais, né? Então, com essas considerações, em princípio, eu tenderia a acompanhar o relator, mesmo porque deveria ser incluída agora como responsável a senhora secretária, né? Tenho a impressão que ela também não foi citada, né? Não foi citada. Então, quer dizer, então por tudo isso, por economia processual, para não incluirmos agora a secretária, considerando o valor repassado, considerando que entendo que deva sim ser concedida certa autonomia aos entes, às associações locais para tratar dos interesses públicos ali, das escolas. E com todas essas considerações, em princípio, eu tendo a acompanhar o relator. Continua em discussão, com a palavra, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para pontuar, na verdade, eu entendo bastante o posicionamento do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, mas, primeiro, a questão de se está dentro do limite de dispensa ou não, eu creio que ela se resolve considerando que quem deveria ter dispensado a licitação e feito um contrato seria a secretaria e não a associação. E essa questão da autonomia da associação, eu não estou, de modo nenhum, obstando a autonomia da associação. Uma coisa é uma coisa e a outra, né? Então, até entendo que possa haver, se pensar em uma, talvez uma divisão de responsabilidade, mas isso ainda não vejo que isso está estabelecido. Eu quero crer que não podemos, em cada situação, ou não devemos, para mim fica difícil considerar cada situação isoladamente. Eu creio que a própria atuação da secretária, ela deveria ser num contexto de formalizar essa situação de um modo amplo. Então, isso agora é uma política, vai ser regulado de tal e tal maneira, e aí poderíamos, então, pensar sobre essa política estabelecida pela Secretaria de Educação. Não me parece que seja o caso, e nesse caso específico, então, eu não sei de quando que é o convênio, 2007, um convênio já um pouco antigo, mas já havia o opinativo anterior do Ministério Público pela inclusão da secretária no rol de responsáveis, e aí, então, nesses termos, eu mantenho o voto conforme o Ministério Público. Senhor Procurador. Senhor Presidente, apenas para afirmar a posição do Ministério Público, já que fomos citados aí por todos os integrantes do colegiado, o pedido do Ministério Público, a rigor, é justamente um pedido preliminar, para que haja esse dê a citação prévia da ex-secretária e do atual gestor da secretaria para que responda aos termos do porquê teria havido essa, entre aspas, terceirização ou essa descentralização da competência. Se é, de fato, uma política posta pelo Estado à época, se isso estava baseado em alguma normativa do próprio Estado, e para, a partir daí, somente visualizarmos e analisarmos a questão de mérito, se efetivamente essa descentralização poderia ter sido feita, se é passível e se encontra respaldo legal ou não. Essas questões não estão claras nos autos. Me parece também, assim como pensa o conselheiro substituto Tiago, um tanto quanto precipitado emitir um juízo de mérito a respeito agora com base nessa elucubração, não consigo encontrar um termo melhor. Então, assim, alternativamente, o Ministério Público sugere aqui no parecer, então, a desaprovação das contas, no caso de não ser acolhida pelo relator e pelo colegiado, esse pedido prévio de diligência. Mas, volto a insistir, reputamos absolutamente necessário. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro substituto. Na verdade, o tema é interessante, porque nós estamos discutindo filosofias de condução da gestão do dinheiro público. Quando eu primeiro vou tentar me corrigir, quando eu disse autonomia, na verdade, o que eu queria me referir é essa forma de descentralizada de execução de obras públicas, execução de
serviços públicos, né? Eu creio que o Estado, hoje, nós sabemos que o Estado também não tem como tal, ele diretamente presente em todas as escolas, em todos os postos de saúde. Então, a respeito do ato normativo, se o ilustre procurador me permite, não sei também, não estou afirmando peremptoriamente, se a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação já não prevê como princípio geral essa participação dos pais, dos funcionários das escolas na condução da gestão da escola, não é? Então, é diante dessas questões que eu, mais uma vez, acho que não precisamos, com o devido respeito ao Ministério Público, não precisamos, nesse processo em que não há indicação de nenhum desvio, em que o valor não é tão significativo, não precisamos, nesse processo, até por economia processual, esmiuçarmos ainda mais o que aconteceu, até por uma questão de definir prioridades e de colocar os esforços do tribunal em outras questões, entendeu? Então, se o ilustre procurador entende o que eu estou dizendo, quer dizer, isso aqui não me parece que seja o caso de um caso grave, com desvio de recursos, quando nós temos aí tantas outras coisas para verificar, pedágio, urbis, etc., entendeu? Aqui não me parece que tenha havido desvio de recursos públicos, não me parece que haja má-fé, e me parece que está sendo a condução da gestão da escola. Não há nenhuma indicação para nós continuarmos nos esforçando nesse processo, né? Pelo menos com devido respeito a todos, né? Diante desse panorama, eu então queria apenas corrigir, quando eu disse autonomia, não era bem autonomia da Associação de Pais, Mestres e Funcionários que eu queria me referir, mas nesse sentido de política de descentralização da execução dos serviços e obras públicas, dando para a cidadania a execução disso. Quer dizer, os pais funcionários que estão ali na escola, que conhecem, estão assumindo a responsabilidade mediante um instrumento jurídico normatizado, que é o convênio, que é a transferência voluntária, assumindo essa responsabilidade. Se eventualmente houver algum desvio de recursos, eles serão punidos, não é? Então, desculpe alongar nessa discussão, mas acho que ela é interessante. Então, eu reitero, eu acompanho o relator. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, pela regularidade, aprovado. Processo 471.08809, admissão de pessoal, município de Maria Helena. Processo trata de contratação temporária de pessoal realizada pelo município de Maria Helena, conforme edital 001/2009 para diversos cargos. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, pelo parecer 17.896/13, se manifestou pela legalidade e registro dos atos de contratação, alertando quanto ao curto prazo de 4 dias concedidos para inscrições no certame. O Ministério Público de Contas, pelo seu parecer 150.041/13, acompanhou a DICAP, manifestando-se pela legalidade e registro das admissões e para que seja divertido o município para que em certames futuros observe os princípios da razoabilidade e eficiência em relação ao período para inscrição. Diante do exposto, voto pela legalidade e registro das contratações, advertindo a administração municipal que no futuro adote prazo mais razoável para o período de inscrição no certame público. Esse é o voto em discussão. Em votação, aprovado. Processo 196.112, prestação de contas anual, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Godoy Moreira. Trata de prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Godoy Moreira, referente ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade da senhora Letícia Aparecida Gonçalves. A Diretoria de Contas Municipais, por meio da Instrução 29.23.12 e da Informação 85.3 da DCM, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, por ter identificado um saldo contábil de provisão matemática previdenciária divergentes do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 11.684/12 e parecer 2012/13, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva, acompanhando a análise técnica do processo. Diante disso, com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar Estadual 103/2005, voto pela regularidade das contas do Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Godoy Moreira, referente ao exercício financeiro 2011, ressalvando a existência de saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Este é o voto. Em discussão, aprovado. Processo 233.236/12, prestação de contas anual, Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Iretama. Trata-se
da prestação de contas anual do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Iretama, referente ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Adão Marcos Coutinho, a Diretoria de Contas Municipal, por meio da Instrução 423-13 DCM, manifestou-se pela regularidade das contas. Adicionalmente, diante do atraso na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, opinou pela aplicação de multa administrativa estabelecida pelo artigo 87.3a da Lei Complementar 103/2005, tendo em vista que, em sede de contraditório, não houve apresentação de elementos capazes de justificar o atraso. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 4.121.13, manifestou-se pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa indicada na análise técnica pela unidade técnica. Diante do exposto e tendo em vista o atraso da prestação das contas, voto pela regularidade com ressalva das contas do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Iretama, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Adão Marcos Coutinho. Em razão do atraso na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas, propõe a aplicação de multa prevista pelo artigo 87, inciso 3A da Lei Complementar Estadual 103/2005, ao senhor Adão Marcos Coutinho, que na data limite para cumprir da obrigação respondia pela administração da entidade. Este é o voto. Em discussão, aprovado. Processo 188.115.12, prestação de contas do Prefeito Municipal, município de São José da Boa Vista. Trata o presente processo de prestação de contas do Poder Executivo Municipal de São José da Boa Vista, referente ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Dilceu Bona. A Diretoria de Contas Municipais, pela Instrução 578.13, manifestou-se pela irregularidade das contas, uma vez que houve resultados financeiros deficitários das fontes não vinculadas correspondentes a 0,40% da receita do referida fonte, passível de multa prevista no artigo 5º, 3º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028.00. Quanto à ausência de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados em 4/5 de 2001, 2/7/2010, no exercício sob análise, a entidade apresentou justificativa e apontou para a inscrição que ocorreu em 2012. Diante disso, a unidade técnica propôs que a irregularidade seja convertida em ressalva. Adicionalmente, apresentou recomendação quanto à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 4.923.13, opinou pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas. Este tribunal, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tem aceito como limite para déficit orçamentário das fontes não vinculadas o percentual de até 5%, conforme decidido pelo Acordo 506/2007 do Pleno. Assim, considerando que o déficit orçamentário foi de 0,40, isto é, inferior ao limite que tem sido aceito, entendo que a irregularidade pode ser objeto de ressalva. Por outro lado, tendo-se em vista que a entidade apresentou justificativas quanto à inscrição da dívida fundada dos precatórios, deixo de aplicar a multa sugerida pela unidade técnica. Ante o exposto, apresento proposta de voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas referente ao exercício financeiro 2011 do Poder Executivo do Municipal de São José da Boa Vista, ressalvando o déficit orçamentário das fontes não vinculadas e a inscrição na dívida fundada dos precatórios somente no exercício seguinte. Acolho as recomendações da Diretoria de Contas Municipais para que a administração municipal adote medidas para conferir efetividade e execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. Este é o voto em discussão. Com a palavra, conselheiro substituto Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Na última semana, esse tema já foi objeto de debate, a questão do resultado financeiro negativo, e eu, seguindo a linha que tenho adotado, eu vou acompanhar o Ministério Público pelo parecer prévio, pela irregularidade das contas em razão desse resultado negativo. Com a palavra, continua a discussão. Eu acho que o ilustre colega está apenas registrando a sua posição, né? Eu vou acompanhar o relator como tem feito. É encerrada a discussão, em votação, aprovado. Processo número 192.201.12, prestação de contas do Prefeito Municipal, município de Pérola. Trata da prestação de contas do Poder Executivo do município de Pérola, referente ao exercício 2011, de responsabilidade de Clayton Kleber Mendes. A Diretoria de Contas Municipal, pela Instrução 3.974.12, manifestou-se pela regularidade, ressalvando
a discrepância entre os valores do ativo e do passivo financeiro do balanço patrimonial e do Sistema de Informações Municipais, acompanhamento mensal SIM-AM. A unidade técnica apontou ainda que a remuneração dos agentes políticos está acima do valor estipulado no ato de fixação dos subsídios. No entanto, o interessado apresentou a documentação referente à restituição atualizada no valor pago indevidamente e, por isso, propõe que a irregularidade seja convertida em ressalva, pois o saneamento ocorreu antes da decisão de primeiro grau, conforme uniformização da jurisprudência número 8, acórdão 138608 do Pleno. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 18.023.12, opinou pela regularidade com ressalva nos termos da unidade técnica. Em razão da discrepância entre os valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial do Sistema de Informação Municipal, acompanhamento mensal SIM-AM e também no saneamento da irregularidade referente à remuneração dos agentes políticos ter ocorrido antes da decisão de primeiro grau, apresento proposta de voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo do município de Pérola referente ao exercício financeiro de 2011. Este é o voto em discussão. Em votação, aprovado. Processo 195.790.12, prestação de contas do Prefeito Municipal, município de Nova Cantu. Trata-se da prestação de contas do Poder Executivo do município de Nova Cantu, relativa ao exercício 2011 de responsabilidade de Elza Rodrigues de Oliveira. A Diretoria de Contas Municipais, em sua instrução 581.13, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando o lançamento dos aportes para o regime próprio da Previdência Social como interferência financeira, quando deveriam ter sido lançados no elemento de despesas correspondentes ao aporte para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social. Considerando o atraso na entrega de prestação de contas eletrônica SIM-AM correspondente ao 6º bimestre, recomendou a aplicação de multa. Por outro lado, propôs que seja recomendado ao Poder Executivo do município de Nova Cantu a adoção de medidas a fim de garantir a efetividade do planejamento do plano plurianual. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.557.13, manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva, e pela aplicação de multa pelo atraso na prestação de contas eletrônicas SIM-AM. Diante do exposto, voto para que seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas referentes ao exercício financeiro de 2011 do Poder Executivo do município de Nova Cantu, ressalvando o lançamento dos aportes para o regime próprio de Previdência Social em elemento de despesas diversos. No que tange ao atraso no envio dos dados ao SIM-AM, propõe a aplicação da multa com fulcro no artigo 87.3b da Lei Complementar nº 103 de 2005 a Elza Rodrigues de Oliveira. Este é o voto em discussão. Vossa Excelência, me desculpa, a multa é em razão do quê? Na questão do atraso do SIM-AM. Desculpa, eu perdi a explicação. Isso é o último bimestre do exercício? Não? Vossa Excelência tem? 6º bimestre. Não, então, nós temos aquela... Quer dizer, eu, pelo menos, tenho aquela posição no sentido de que o encaminhamento dos dados do último bimestre é obrigação do exercício seguinte, até 30 de janeiro, né? Uma data que se encerra, o prazo se encerra no exercício seguinte. Então, não sendo uma falha imputável a esse exercício, a minha posição é no sentido de não aplicar, pelo menos nesse exercício, verificando se no exercício seguinte quem era o responsável, eventualmente pode até ser o mesmo, mas isso é falha do exercício seguinte. Então, se Vossa Excelência pudesse concordar... Eu acho que isso é falha da minha assessoria, eu concordo com Vossa Excelência. Não. Era isso, o conselheiro substituto Tiago? Senhor presidente, eu entendo nesses casos que essa falha não deve se refletir no mérito das contas, mas por uma questão de simplificação processual, já que houve o devido contraditório nesse processo e houve a identificação da falha, a gestora foi incluída no rol e foi devidamente citada, eu entendo que é possível aplicar essa multa nesse processo, porque a questão é que houve uma falha, foi identificada nesse processo, foi apurada, contraditada e mantida, mas ela não interfere no mérito das contas. Você está dizendo que a gestora que deu causa é a mesma, é isso, né? Porque são contas de 2011, eleição é 2012, não é isso? Eleição municipal? Isso. O relator fez referência à mesma gestora. É a mesma gestora. Então, por economia... Mas consideramos que pode ter deixado para o ano seguinte? Em rigor, tecnicamente, seria deixado para o ano seguinte. Mas o conselheiro Tiago está lembrando bem, olha, uma questão apenas de racionalidade.
A falha desse exercício, a falha do exercício seguinte, mas a gestora é a mesma. Nós vamos mandar isso para o ano seguinte, para que ela apresente a mesma justificativa, ela mesma, que ela mesma era a gestora. Nesse sentido, tem razão, né? É por ser a mesma gestora, né? Por ser a mesma gestora. O Ministério Público gostaria de se pronunciar? Eu apenas penso, a título de contribuição até, presidente, tomando carona no que falou o conselheiro Tiago, já houve a oportunização do contraditório e, em momento algum, ela fez tal alegação, me parece, né? Salvo engano, uma decisão nos termos do que propõe da tese defendida pelo conselheiro Sérgio seria julgar até extra petita. Entendendo... Ela não usou o argumento que embasa essa tese defendida por Sua Excelência. Que nós estamos aqui no processo, sim, no âmbito do Tribunal de Contas, eu entendo não existe as decisões assim que são tomadas as posições suas em processos análogos. Não, só uma observação quanto ao extra petita, porque nós não temos esse rigorismo todo em que as partes é que têm que mencionar, né? O tribunal de ofício, como se fosse um processo abstrato, né? Estaríamos criando, talvez, trabalho para nós próprios ao fazer tal análise novamente no ano seguinte, sendo que já temos a possibilidade mas para simplificar, eu vou concordar, então. Tendo a mesma pessoa, né? Exato, Então, aprovado. Em discussão, encerrada a discussão, aprovado. É duro. Processo 201.588.12, prestação de contas do prefeito municipal, município de Cambira. Trata da prestação de contas do Poder Executivo do município de Cambira, referente ao exercício de 2011. A segunda Câmara emitiu acórdão de parecer prévio 540.12 pela regularidade das contas, cuja decisão em seu item 6º determinou a inclusão dos nomes dos gestores nas contas no cadastro responsável com contas irregulares. A Diretoria de Execuções, pela informação 583.13, apontou que, como não houve julgamento nas contas e sim a emissão de parecer prévio, não há como concluir o nome dos gestores nas contas no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. Diante do equívoco e com fundamento no artigo 471 do Regimento Interno, apresento proposta de voto para que seja retificada a decisão contida no acordo do parecer prévio 540.12 da segunda Câmara, mediante a exclusão de seu item 6º, mantendo-se inalteradas as demais determinações. Para assegurar o exercício do direito ao contraditório, proponho que seja determinado a diretoria de protocolo que proceda à intimação da senhora Maria Neuza Rodrigues Bellini, assegurando-lhe a devolução do prazo recursal. Este é o voto em discussão. Em votação, aprovado. Era o que eu tinha em pauta. Então, eu passo a palavra ao conselheiro substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro substituto, excelentíssimo senhor procurador, doutor Flávio, excelentíssima senhora secretária, doutora Maria Augusta, excelentíssimos senhores servidores, assistentes, senhoras e senhores. Processo 173.67209, que trata da prestação de contas do senhor Manuel Braulio dos Santos, diretor-presidente da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito. Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, só não sei de qual município. Bem, a análise da gestão orçamentária financeira e qual município? Cascavel, obrigado. Companhia de Engenharia, Transporte e Trânsito de Cascavel, em 2008. A análise da gestão orçamentária financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 21. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão da ausência de envio dos seguintes documentos, conforme peças 31 e 32. Primeiro documento, qualificação dos responsáveis pela prestação de contas, na forma do modelo 2, assinado pelo representante legal, contendo os dados da sociedade e as informações pessoais dos responsáveis, ao qual serão juntadas cópia dos documentos pessoais, CPF e registro identidade, né, do gestor ou gestores e ordenadores de despesa no exercício da prestação de contas, além de comprovante de endereço atualizado. E, segundo item ausente, certificado de regularidade dos recolhimentos de INSS e FGTS emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Além disso, a unidade técnica aponta algumas ressalvas e, em razão da ausência desses documentos, propõe a aplicação de multa do artigo 87.1b e da prevista no parágrafo 4º
da Lei Complementar Estadual 113 de 2005. Além disso, em razão de uma das ressalvas, a unidade técnica propõe que se recomende à entidade que passe a utilizar a rede bancária para efetuar suas cobranças, que até então eram feitas diretamente na tesouraria da companhia. Se refere a taxas das concessionárias de transporte, alguns condomínios pela utilização de espaço nos terminais, e verificou-se que o saldo em tesouraria era razoável, né? Janeiro, 19 mil e fração. Fevereiro, 8 mil e fração. Março, 15 mil e assim por diante. Então, já adiantando em relação a essa questão, eu acho que é razoável que se recomende à companhia que avalie, isso é uma questão discricionária, mas que avalie a utilização do sistema bancário para recolhimento dessas taxas, que creio que é até mais eficaz, não é? De permitir que as concessionárias recolham isso por meio de agências bancárias. Claro que aí ela tem que também ter um sistema de controle disso, mas isso, de qualquer maneira, está no âmbito de discricionariedade da empresa, eu entendo, mas eu acho que é pertinente a recomendação. Quanto às irregularidades apontadas, trata-se, na verdade, de falhas formais. E eu verifiquei o seguinte, que a instrução normativa que estava em vigor no dia da apresentação das contas era a instrução normativa número 22 de 2008, que não exigia esses documentos. A instrução normativa que passou a exigir esses documentos foi a 34 de 2009, que disciplinou realmente a prestação de contas de 2008, e isso não é retroação da lei, porque apenas diz respeito a questões formais. E essa instrução normativa 34 de 2009 entrou em vigor, foi publicada exatamente no dia 23 de abril de 2009, que foi a data em que a empresa apresentou sua prestação de contas. Mas eu creio que o relevante é saber, ok, não apresentou a certidão negativa de débito emitida pela Secretaria, mas, afinal de contas, há ou não há débito previdenciário junto ao INSS e ao Fundo de Garantia? E ela apresentou o documento que se exigia na instrução normativa anterior. Na peça 2, folha 129, o demonstrativo de recolhimentos ao INSS e FGTS. Mês, janeiro, INSS empregados, 24.324,71. INSS empresa, 71.101,47. Fundo de garantia, 33.443,28. E assim por diante em relação a todos os demais meses. E colocou, observação, não houve recolhimento em atraso. Ou seja, a unidade técnica sequer questiona que houve débito. Ela questiona apenas a questão formal, esse demonstrativo não é exatamente aquele que prevê a instrução 34, mas a instrução 34 de 2009 foi publicada exatamente no dia em que ela apresentou as contas tempestivamente. E havia uma orientação no site do tribunal, inclusive, que a instrução em vigor para apresentação de contas de 2008 era a instrução 22 de 2008. Portanto, entendo que é uma falha meramente formal, acho que sequer seria causa de ressalva diante das circunstâncias. E vou propor, então, a regularidade com ressalva das contas, fazendo esta recomendação para que avalie, em relação aos recolhimentos das taxas pelas concessionárias, como já explicado, mediante a rede bancária. Então, pela regularidade com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte da pauta enquanto sadiado, solicito que permaneça. O posterior, 163.782.10, encontra-se em vista. E o processo seguinte, 143.810.06. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Senhor presidente, para adiantar já o expediente, eu solicito vista desse processo, 143.810 de 2006, e do processo seguinte, que é 142.931 de 2007. Vista concedida. Eu agradeço ao colega Tiago e conto com a colaboração de Sua Excelência para contribuir com a análise desses processos. Então, passando ao processo seguinte, é o 301.616.13, que trata de aposentadoria da senhora Maria Aparecida Ramos Neves, no cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação. É aquela velha questão, no mérito pela legalidade de registro.
a Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que foram observados dispositivos legais e manifesta pela legalidade do registro. O Ministério Público opina pela legalidade do registro sem aplicação de multa. No entanto, propõe a fixação de prazo para que a Paraná Previdência cumpra a determinação expedida por meio do Acórdão 320613, Protocolo 244.06013, com vistas a evitar que a situação se perdure. E isso já foi adotado, como nós sabemos. Eu destaco aqui a atuação do ilustre colega conselheiro substituto Ivan Scherper Linhares, e digo aqui: desse modo, com vistas a evitar a possível desproporcionalidade da medida, entendo oportuno que nos mesmos moldes adotados nos autos 639, 648, 12, relatado pelo ilustre auditor Ivan Scherper Linhares, deve-se dar ciência da proposta de fixação de prazo à inspetoria fiscalizadora da entidade, a fim de que apresente proposta da entidade com vista ao aperfeiçoamento de seus procedimentos. Então, seguindo essa orientação, a proposta pela legalidade de registro, remessa de cópia da decisão à 4ª Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da Paraná Previdência, a fim de que apresente proposta da entidade com vista ao aperfeiçoamento de seus procedimentos, a fim de atender os prazos normativos para encaminhamento dos processos a esse tribunal. Ou seja, já tentando, então, para que não fique essa situação nebulosa em que a Paraná Previdência terá direito a encaminhar com atraso os seus atos indefinidamente. Para que seja, então, feito uma espécie de termo de ajustamento de conduta e o tribunal fixe um prazo. Está bem, Paraná Previdência, isso é uma situação que vem desde 2007, então vamos adotar um cronograma para, ao final desse cronograma, os atos estarem em dia. Então, acho que é uma medida boa para que o tribunal também interfira nesse processo, ajudando até a Paraná Previdência a colocar em dia os seus atos processuais. É a proposta. Em discussão, em votação, aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são no mesmo sentido. Eu reitero aqui a atuação do colega Ivens, né, que tem adotado esse acompanhamento e até fazendo reuniões com a Paraná Previdência, estimulando essa organização da Paraná Previdência, essa atuação conjunta do Tribunal e da Paraná Previdência. Mais uma vez, eu cumprimento o colega Ivens. E o processo seguinte, 305.590.13, aposentadoria do senhor Denis Rodrigues de Mello, investigador de polícia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Novamente, legalidade de registro no mérito e atraso de 186 dias. Então, mesma proposta, né, pela legalidade de registro e adoção das medidas para ficar em dia. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 442.155.13, transferência para a reserva remunerada do senhor Armando Discher Sertório Natal, subtenente da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mesma situação. Aqui o Ministério Público, o parecer da unidade técnica é pela multa, mas porque é uma instrução anterior ao que posteriormente foi o entendimento posteriormente firmado, então pela legalidade de registro conforme anteriores. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, 642.153.11, trata de pensão concedida a Maria Ribeiro de Almeida, Juscecleia Alves de Almeida e Gabriel de Almeida Lúcio, em que se debate a inclusão do menor sob guarda no rol de beneficiários. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo sobrestamento do feito e pela instauração de incidentes de uniformização de jurisprudência, visto que o tema, inclusão de menor sob guarda como beneficiário, é assunto de divergência no tribunal, havendo decisões ora no sentido, ora em outro. Para ilustrar o conflito, a unidade técnica cita o Acórdão 781/2012, e assim por diante, senhor presidente. Eu vou solicitar o adiamento apenas, talvez, para que a participação também dos demais conselheiros, que é uma matéria que envolve jurisprudência de todo o tribunal, eu vou solicitar o adiamento apenas para que haja um debate mais amplo, se Vossa Excelência me permite. Adiamento concedido. Senhor presidente, então era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo a palavra livre. Convoco a próxima sessão ordinária desta segunda Câmara para o dia 16 de outubro de 2013, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se a presente sessão.